Ei você aí, sim, você que tá com a luz apagada vendo esse vídeo. Antes que o Valak apareça atrás de você, já se inscreve no canal Curiosamente Macabro, além de me ajudar, e se impede que eu invoque a sua sogra na próxima gravação. Agora vamos direto para a história sobre um dos maiores universos de terror do cinema, Invocação do Mal. Vamos falar um pouquinho sobre cada filme, cada spin-off e tudo sobre esse universo macabro presenciado pelo famoso casal Warren. E tudo começou em 2013, quando James Wan, o mesmo cara que já tinha traumatizado geral com Jogos Mortais e feito a gente se borrar em Sobrenatural, resolveu mergulhar em histórias baseadas em fatos reais, digamos assim. E assim nasceu Invocação do Mal, ou com o nome original, The Conjuring, um filme inspirado nos casos investigados por Ed e Lorraine Warren, os mais hypados demonólogos da história. Investigadores do sobrenatural. No primeiro longa, vemos os Warren enfrentando a assustadora bruxa de Harrisville, e o sucesso foi tão grande que o filme custou 20 milhões e arrecadou mais de 300 milhões de dólares. James Wan praticamente fez a invocação da grana com esse filme. Eu sou rica! James Wan foi o grande arquiteto da franquia. Ele dirigiu Invocação do Mal 1 e 2, e além dele, o universo foi expandido com diretores diferentes, produzindo os filmes Annabelle e A Freira. James Wan sempre esteve na produção, puxando os fios como se fosse ali o verdadeiro mestre das marionetes demoníacas. E aqui agora vamos à filmografia macabra de Invocação do Mal. Então já coloquem as suas fraldas. No primeiríssimo filme então, Invocação do Mal, o filme começa nos apresentando Ed e Lorraine, o casal mais famoso da demonologia, tipo um Sandy Júnior, só que versão casal, que em vez de cantar, caçam demônios no tempo livre. Onde está a boneca agora? Num lugar seguro. E a treta de vez é com a família Perron, que decide se mudar para uma casa da fazenda no interior. E é claro que não tinha OLX naquela época e ninguém avisou que o imóvel ia vir com um Monos, um kit completo de assombrações. Logo de cara, começam a ouvir barulhos, ver sombras, portas batendo sozinhas, aquele pacote básico de se muda daqui agora. Vem, Sage. Vem, garota, entra. Vai, vem. Vem. O que houve com você? Entra, vai. Mas as coisas só pioram. As filhas começam a brincar de esconde-esconde com o capiroto, a mãe aparece com marcas misteriosas e até o cachorro entra em cena. Mas claro, né? Como manda a lei dos filmes de terror em que aparecem animais, o coitado do doguinho não dura muito tempo. E é então que os Warren entram em cena. Lorraine, que tem o dom de ver o além, já sente logo um clima pesado. E Ed, como sempre, entra de cabeça no rolê, pronto para enfrentar qualquer coisa, até dívida de luz atrasada se ele precisar. A grande vilã é a bruxa Bathsheba, uma bruxa que decidiu assombrar a casa porque aparentemente tinha um tempo muito livre depois da morte. Ela começou a possuir a mãe da família, transformando a mulher numa versão bem menos simpática da Dona Florinda. Ela já se foi. Agora todos vocês vão morrer. E no final temos aquele clássico exorcismo improvisado. Gritaria, móveis voando, crianças chorando e Ed gritando Lorraine a cada 10 vezes. Claro, eles vencem no final, senão não teria mais a franquia, né? A família sobrevive e a casa, incrivelmente, não é anunciada no Airbnb depois disso. Conseguiu, traz ela de volta! Lembra o que você me mostrou? Lembra do dia que disse que jamais esqueceria? Pulamos aqui então para Annabelle, que já é uma espécie de spin-off aí do primeiro Invocação do Mal, a boneca que aparece lá no início do filme. Antes de mais nada, sim, a boneca existe na vida real, mas já aviso que a original é tão assustadora quanto um brinquedo da estrela dos anos 80. Quem deixou ela sinistra, obviamente, foi Hollywood, que decidiu que a boneca merecia virar protagonista de filme de terror. Um espírito não humano enganou vocês. Permitiram que ele infestasse a vida de vocês. E a história que começa com um casal que parecia viver a vida perfeita. Casa nova, bebê a caminho, tudo num esquema de comercial de margarina. Só que do nada, eles viram alvo de um culto satânico, porque aparentemente nos anos 60 não tinha delivery de pizza, mas tinha seita satânica em toda esquina. Vai embora!
E durante um ataque, um dos membros do culto morre agarrado na nossa querida boneca. E adivinha, o espírito maligno resolve se instalar no brinquedo, porque claro, quem não gostaria de passar a eternidade no objeto de porcelana com cara de quem nunca dorme? Daí pra frente é só ladeira abaixo. A boneca começa a mudar de lugar sozinha, aparecer em posições esquisitas e basicamente transformar a casa num escape room demoníaco. A mãe, já quase surtando, percebe que aquilo então não é só uma decoração vintage esquisita. E daí pro final temos aquela clássica luta contra o mal, gritos, objetos voando, o demônio parece estar se divertindo mais do que a própria boneca, e claro, como todo bom filme de terror, Annabelle, claro que não é destruída, afinal, precisamos dela aqui para uma continuação, não é mesmo? Mas agora nossa trilha maligna se encaminha para a Invocação do Mal 2. Depois do sucesso do primeiro filme, os Warren resolveram que caçar demônio era tipo uma profissão boa mesmo. E cá estão eles de volta. Dessa vez, nada de boneca feia com cara de comprei na feirinha do terror. Agora o rolê é na Inglaterra, mais precisamente em Enfield, onde uma família está vivendo um pequeno incômodo. Móveis que andam sozinhos, vozes bizarras no meio da noite e uma garotinha que basicamente virou uma rádio AM assombrada. Os que não param de balançar! Janet, eu juro por Deus, vocês vêm tentando! Olha! A coitadinha da Janet, que é a garotinha do filme, começa a falar com a voz de senhorzinho fumante de 80 anos e a levitar pela casa como se tivesse sido convidada para o Circo de Soleil versão satânica. E claro, quando a coisa fica feia, chamam quem? O casal mais famoso do sobrenatural, Ed e Lorraine Warren. Eu apaguei e tive uma hemorragia. Eu dormi e morri na poltrona do canto. Mas não pense que é só um poltergeist ou uma possessão genéricazinha não. O filme apresenta ninguém menos do que Valak, a freira demoníaca com cara de quem foi expulsa do convento por excesso de maquiagem gótica. Ela aparece do nada, dá uns sustos de parar o coração e ainda deixa a gente pensando, se isso fosse na vida real, eu já tinha me mudado pro Brasil só para ficar o mais longe possível daquela casa. No final rola o clássico exorcismo, gritaria, correria e, claro, Ed Warren quase virando estatística da atividade paranormal. Mas, como sempre, ele e Lorraine vencem, porque Hollywood não ia deixar o demônio ganhar, né? E agora retornamos por um spin-off Annabelle, que ganhou a sua segunda versão, A Criação do Mal. Se no primeiro filme mostrou a boneca já tocando terror, o segundo é basicamente um Origins, porque nada mais assustador do que saber de onde veio uma criatura que já era horrível, até mesmo sem contexto nenhum. A história começa aqui com um artesão de bonecas que, após a morte trágica da sua filha, decide fazer o que qualquer pessoa sensata faria, criar uma boneca gigante e bizarra como lembrança. Claro, porque nada melhor para um luto saudável que uma boneca que parece ter saído direto de um pesadelo. Eu pego! Anos depois, o artesão e sua esposa abrem a casa para receber um grupo de meninas órfãs e uma freira. Afinal, nada melhor do que colocar crianças inocentes numa casa amaldiçoada, cheia de esconderijos suspeitos, não é mesmo? E adivinha, uma delas, a curiosa Janice, resolve bisbilhotar e acaba libertando a treta sobrenatural que estava trancada num quarto proibido. Spoiler que sempre tem um quarto proibido. E a partir daí, Annabelle começa a dar o seu rolé depois da liberdade. Ela começa a aparecer em lugares errados, se mexer sozinha, dar aquele olhar 43 satânico e, é claro, se tornar a melhor amiga de qualquer espírito do mal disponível. A boneca vira praticamente a anfitriã oficial do terror na casa. Enquanto isso, os órfãos que só queriam brincar de amarelinha, mas acabam correndo de um demônio que não dá descanso. E a pobre Janice, bom, digamos que ela vira a hospedagem gratuita para esse espírito maligno.
E daí pro final temos a freira corajosa ajudando na batalha, gritaria, a boneca sendo trancada novamente, porque aparentemente a melhor solução para um objeto amaldiçoado é guardar como se fosse uma lembrança de família. E o resultado, a treta continua e se conecta direto com o primeiro filme. E se por acaso você já assistiu Invocação do Mal 2, provavelmente nunca mais olhou para uma freira da mesma forma. Pois bem, esse spin-off a gente vai conhecer de onde veio aquela criatura que parece uma mistura de cosplay de gótica suave com um pesadelo demoníaco, o Valak. Temos aqui então mais um spin-off chamado A Freira. A história começa na Romênia, num convento que, sinceramente, ninguém em sã consciência escolheria para um retiro espiritual. Duas freiras tentam conter uma presença maligna que está solta no mosteiro, e o spoiler não dá certo. Uma morre e a outra, desesperada, decide se jogar da janela, porque aparentemente isso parecia mais tranquilo do que continuar convivendo com aquele bicho dentro do prédio. Perdoe-me, Pai, pelo pecado que estou prestes a cometer. O Vaticano, então, manda investigar o caso. E quem eles escolhem? Um padre com cara de não tô sendo pago o suficiente para isso e uma jovem noviça que ainda não tinha nem os votos feitos. Que missão tranquila para ela começar, né? Chegando lá, eles encontram um cenário digno de um Airbnb amaldiçoado, crucifixos por todo lado, corredores escuros e freiras que parecem ter saído de um comercial de filme de terror. E claro, tudo isso liderado por Valak, o demônio que achou bem divertido se fantasiar de freira ali também. E daí pra frente vocês já sabem, é o clássico ladeira abaixo. Aparições bizarras, sustos gratuitos, do nada sempre atrás de você, rituais estranhos e uma luta final que envolve o sangue de Cristo guardado como se fosse uma garrafinha de souvenir. E o nosso querido Valak sendo derrotado com nada mais nada menos que uma grande cusparada na sua fuça. No fim ali então eles conseguem dar uma pausa na treta, uma trégua, mas a gente sabe que o Valak não foi derrotado de verdade, né? Afinal, continua dando a cara nos outros filmes. Retornamos aqui então para a nossa bonequinha preferida, Annabelle 3, de volta para casa. Sim, teve um terceiro filme. Se no primeiro filme a boneca já era bizarra e no segundo a gente descobriu a origem dela, o terceiro é basicamente e se a Annabelle resolvesse fazer uma festa do pijama para todos os espíritos do porão Warren. E aqui a história começa quando Ed e Lorraine, já calejados ali de tantos exorcismos, decidem levar a Annabelle para casa e trancar ela no famoso quartinho amaldiçoado. Para garantir que nada saia de lá, eles colocam a boneca dentro de uma caixa de vidro abençoada, porque aparentemente vidro é um repelente para os demônios. Só que então, um belo dia, os Warren saem de viagem, tentando ser um casal normal, né? E deixam a sua filha, Judy, com a babá de confiança. Tudo bem até aí, até que a amiga curiosa da babá decide fazer o que nunca se deve fazer em filmes de terror, entrar no quarto proibido e mexer em tudo. Resultado, ela libera Annabelle e de brinde convoca o cardápio completo de assombrações guardadas lá dentro. E daí pra frente é o caos. Espíritos de toda a coleção dos Warren começam a passear pela casa como se fosse uma balada open bar. Tem vestido de noiva possuído, samurai demoníaco, o barqueiro fantasma e até mesmo um cachorro do capiroto. Mas claro, a anfitriã da festa é sempre a nossa bela Annabelle, que fica só sentadinha no canto com aquela cara de que eu sei que fui eu, e daí? Mas, para alegria de todos, Judy, a babá e a amiga encrenqueira conseguem controlar a situação milagrosamente e devolver a boneca para a jaula de vidro, porque afinal esse demônio tem sérios problemas com espaços de vidro fechados. E resumindo, Annabelle 3 é basicamente uns Vingadores do universo sobrenatural.
Todo mundo aparece, mas quem rouba a cena continua sendo a boneca feiosa que nunca piscou. E agora partimos para o último filme da saga Invocação do Mal, lançado até agora, que foi Invocação do Mal 3. Lembrando que tá para sair, galera, o Invocação do Mal 4. Esse ano ainda, inclusive esse mês. Porém, vamos falar aqui agora sobre o Invocação do Mal 3. Se nos primeiros filmes os Warren estavam ocupados expulsando fantasmas de casas mal assombradas, no terceiro eles decidem bater de frente com a justiça americana, porque sim, o caso não é só um exorcismo, mas também um caso de tribunal. A história que começa com o exorcismo de um garotinho que já estava totalmente no estilo versão mirim do Exorcista, só que no meio do ritual, o namorado da irmã do garoto, Arne Johnson, tem a brilhante ideia de gritar: "Pega eu aqui, ô demônio, deixa o menininho em paz". E é claro, o capiroto não pensa duas vezes e aceita a famigerada proposta, porque afinal, quem recusaria uma hospedagem nova? Deixa ele em paz! Arne, não fala com ele! Eu falei pra deixar ele em paz! É só uma criança, seu covarde! Não, Arne, não fala com ele! Resultado, Arne começa a ter uns surtos bizarros e em determinado momento acaba mandando uma pessoa de arrasta. Mas a defesa dele no tribunal é simplesmente histórica. Eu não matei porque quis, foi o demônio que me obrigou. E aí Ed e Lorraine entram no caso, tendo que provar que sim, pode ter rolado uma possessão satânica de verdade. Durante as investigações, eles descobrem que o que está rolando não é só um demôniozinho de estimação, mas sim uma maldição lançada por uma satanista. O filme então vira meio que um CSI do oculto, com Lauren tendo visões bizarras, Ed quase infartando literalmente, e os dois correndo contra o tempo para quebrar a maldição antes que Arne seja condenado. No final, como sempre, eles conseguem resolver a treta, a maldição é quebrada e o casal sai vitorioso mais uma vez. Já o tribunal, bom, digamos que essa foi a primeira vez na história dos Estados Unidos em que o diabo me fez fazer isso, foi usado como defesa oficial. Invocação do Mal 3 mistura terror com tribunal, mostrando que às vezes nem o capiroto consegue escapar da burocracia americana. E aqui caímos para o último spin-off da franquia, A Freira 2. Em A Freira 2 temos o retorno dele, o Valak. A criatura volta mais sombria do que nunca, transformando conventos em parques de diversão do terror. Já a irmã Irene, que claramente não sabe dizer não para trabalhos arriscados, precisa mais uma vez dar um chega pra lá no capiroto de batina. E daí por diante é freira contra freira, mas só uma delas tem poderes que dispensam a reza de terço. E finalizando assim a filmografia de Invocação do Mal, vamos agora para algumas curiosidades macabras da franquia. Você sabia que a atriz Vera Farmiga, que interpreta Lauren, contou que durante as gravações sempre encontrava estranhos arranhões misteriosos no seu corpo? O que você acha que poderia ser? Algum tipo de coincidência? Ou será que Valak estava por ali querendo deixar sua marca na nossa atriz? Patrick Wilson e Vera Farmiga já se tornaram praticamente o casal oficial do terror, aparecendo juntos em todos os filmes principais da saga. E o Museu dos Warren realmente existe de verdade nos Estados Unidos, e a nossa querida Annabelle está lá presa em uma caixa de vidro, com o aviso "não abra, se você abrir, aí já é problema seu". Eu acho que seria um presente perfeito para uma ex-namorada. E aí, você já sabia sobre todas essas histórias de Invocação do Mal? Ou agora vai me dizer que você vai ficar o mais longe possível das bonecas da sua prima? Comenta aqui embaixo o que mais te assusta nesse universo. E é claro, não esquece de se inscrever aqui no Curiosamente Macabro, porque se você não se inscrever, quem sabe você não é a próxima pessoa que a Annabelle vai escolher para brincar hoje à noite. Pessoal, até a próxima e valeu!